Quadro Gustavo Siqueira. Bom dia, Pancho. Bom dia, Gisele. Tá no ar, então, mais um quadro Gustavo Siqueira aqui no Jornal da Mix. E hoje a gente recebe uma convidada pra lá de especial, atleta olímpica Ana Morim, empreendedora, que vai contar muitas novidades pra gente. Muito bom dia, Ana. Seja muito bem-vinda à Mix aqui nesse estúdio direto aqui do Parque Vila Germânica. Muito bom dia a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. É uma honra estar aqui com vocês e falar um pouquinho, contar um pouquinho da nossa história, da minha história. Vamos começar desde o início, Ana. Tu começasse com a tua história com o handebol com 10 anos de idade na escola, né? Isso. Conta pra gente como é que foi esse início até chegar à seleção brasileira. Comecei na escola, a convite do professor Fausto, que já era capitão da seleção brasileira na época, na Olimpíada de Atlanta. Então ele chamou, tudo começou como uma brincadeira na escola mesmo, educação física, aulas de handebol. Aos 12 anos eu comecei a treinar pela equipe de base de Blumenau, né? E aí, aos 14 anos, eu já tive a primeira convocação para a seleção brasileira. Na época juvenil, eram fases de treinamentos, né? Os peneirões, que eles chamavam na época. Com 14 anos, foi a minha primeira oportunidade de colocar a camisa amarelinha e representar o Brasil. Foi em Atenas, em 2004? Isso. E aí, a carreira se estendeu. Eu participei de vários mundiais. Não, essa ali foi a Olimpíada, né? Uhum. Durante o processo de crescimento ali na carreira esportiva, eu passei por vários clubes brasileiros. Até chegar na Olimpíada. Exatamente. Em 2004, tá? Então lá sou tricampeã. Gente, é que a Ana parece ser tão novinha, nem parece que já passou tanto tempo. Sou quarentona, dá licença. Eu sou tricampeã pan-americana, tricampeã sul-americana, participei de mundiais na categoria júnior, na categoria adulta. Aos 20 anos, 19 anos, eu fui para a Europa jogar profissionalmente mesmo, onde o handebol é o centro, né? Que nem o futebol no Brasil, na Europa é o handebol. Então participei aí de campeonatos de ligas, como a Liga dos Campeões, que é a Champions League, e consegui a medalha de prata na temporada 2003, 2004, e logo em seguida engatei aí pela seleção brasileira a Olimpíada de Atenas em 2004. Como é que foi estar em Atenas e representar o Brasil? A Olimpíada é o auge do objetivo de todo atleta, né? Conseguir conquistar a participação em uma Olimpíada é incrível. Como atleta, talvez não tenha só a medalha mesmo. Conquistar uma medalha na Olimpíada seja mais forte do que isso, mas é uma sensação incrível quando sobe a tocha, acende toda aquela cerimônia de abertura, tu entrar em quadra, jogar, participar, saber que está numa Olimpíada, é fenomenal. E depois teve um trabalho teu muito interessante também, que depois logo tu assumisse como comentarista da TV Globo nas Olimpíadas de 2016, que foi no Rio de Janeiro, isso. E também em 2021, que foi em Tóquio. Comenta pra gente como é que foi essa oportunidade de ser comentarista também e ver um pouquinho do outro lado também. Eu sempre tinha a visão de atleta, né? Então, ter participado como atleta foi incrível. E quando eu recebi a notícia que eu poderia ser uma comentarista esportiva no esporte que eu domino, dentro da maior rede de televisão do Brasil, em rede nacional mesmo, TV aberta, né, com a minha irmã dentro de quadra, que foi uma das maiores sensações. Ao lado de comentaristas e narradores que a gente vê na TV todos os dias. Aí. Então, eu sempre brinco que eu tenho 3 Olimpíadas na minha carreira. Uma como atleta, 2 como comentarista. A do Rio foi in loco, então eu estive na quadra, eu estava no estádio, naquele negócio cheio de torcida, foi incrível. A de Tóquio a gente não pôde ir para o Japão, porém, também foi muito bacana, porque lá nos estúdios da Globo a gente já fica junto com toda a equipe, né, de ouro da Globo ali, aquele pessoal que comenta, Bernardinho, Gustavo Borges, Cielo e toda aquela galera que fez acontecer no esporte, que tem um nome gigante. Fazer parte desse grupo foi incrível. Que bacana. Mas tu tem também uma veia empreendedora, né? Comenta como é que tá os teus empreendimentos aí, depois retornando a Blumenau, depois dessa maratona toda. Nesse entremeio de parar de jogar, eu parei de jogar muito cedo, aos 28 anos. E retornei para Blumenau em 2011. E aí eu sempre sabia que eu não queria continuar com a vida dentro do esporte, ser profissional treinadora de equipe, ou ser personal trainer, ou ser fisioterapia. Eu sabia que isso não ia acontecer comigo. Eu sempre tive na veia essa questão da gestão empresarial. Eu via muito meu pai, que foi um grande administrador, e assumi uma das padarias dele. E fiquei 11 anos aí trabalhando com padaria. Em 2011, a gente abriu o Bar da Oma, que hoje é um bar que está aí bem badalado em Blumenau, com especialidade em carnes defumadas, e uma gastronomia assim, um pouco alemã, com uma criatividade brasileira, um ambiente super gostoso.
Que bacana. Bar da Oma continua, mas na realidade está com um novo projeto. Por isso que eu te chamei hoje aqui. Conta pra gente o que é o Entra no Jogo, que são palestras e treinamentos empresariais. Isso. Lá em 2020, eu acho que a pandemia foi muito cruel para todo mundo e desde então todo mundo está se reinventando e resgatando muito da sua essência de antes, né? Então, para mim foi bem dificultoso. Eu fiquei com uma dificuldade enorme de poder conciliar o meu trabalho com a maternidade, com as atividades de casa. E eu me redescobri trazendo todo aqueles valores, aqueles princípios que o próprio esporte traz, aquela força da mentalidade, para dentro da minha vida real, de mãe, de mulher que tem que se cuidar, corpo, mente, emoções, né? Maternidade, estar bem no trabalho. Então, hoje trabalho com gestão de tempo e produtividade, que é a minha maior especialidade. Ajudo as pessoas a organizarem as suas agendas, a otimizarem os seus tempos, que é o que traz aí folga e respiro na rotina, nessa correria do dia, para poder deslanchar, seja na vida profissional, seja na vida pessoal, seja na maternidade, enfim. Então, eu estou trazendo como palestras, né? Agora, sábado, vou estar numa palestra em Florianópolis e faço treinamentos empresariais também. Trabalho em equipe, alta performance, comunicação assertiva. Todo esse movimento feminino em busca do empoderamento. Isso. Por ser mulher e por estar dentro dessa expertise, eu entendo muito bem o que uma mulher passa com todas as demandas do dia a dia, né? De ter que conciliar, de ter que fazer esse corre para dar conta de tudo. Então, mas trabalho com homens também. Faço essa mentoria com homens também, de organizar a agenda, de deixar as coisas arrumadas para que possa se focar no que realmente tem de objetivo atrás do resultado. O esporte traz muita expertise. Eu resgatei toda aquela força daquela Ana Amorim, que conseguiu chegar a uma Olimpíada, participar em uma Olimpíada, né, que tem que ser uma mentalidade muito forte e aplicar essa mentalidade dentro dos negócios e dentro da vida normal, da nossa vida. Como é que as pessoas e empresas fazem para entrar em contato contigo e saber um pouquinho mais sobre as palestras, os treinamentos, as consultorias, então, dessa nova fase da Ana Amorim? O principal canal que eu venho trabalhando é o Instagram. Tem lá o meu WhatsApp para quem quiser entrar. É Ana Amorim. AnaAmorim.oficial. O Instagram hoje é a maior ferramenta, né, que a gente tem para trabalhar com esse tipo de assunto digital e venda de serviços, né? Então, ali pode me chamar pelo direct que eu entro em contato depois por WhatsApp, sem problema nenhum. O teu recado pro pessoal que tá ligadinho na Mix para realmente entrar no jogo e tá encarando a vida de uma forma diferente, até um pouquinho com olhos de atleta, que a gente precisa muito hoje em dia, né? A gente se perde muito nessa correria que a gente tem de atividades e tarefas na nossa rotina. Então, a partir do momento que a gente se conscientizar que a gente pode fazer escolhas melhores e que a gente tem que dominar a nossa mente para poder administrar o nosso tempo, administrar a nossa vida, as coisas começam a mudar. Eu li uma frase agora, enquanto eu aguardava para entrar aqui. Qual era a frase? Que o nosso passado, né, tá feito. Não se tem muito mais o que fazer. Porém, o nosso futuro tá intacto e depende só da gente fazer novas escolhas e escolhas melhores. E a gente vê muito falar sobre a procrastinação hoje em dia, né? Muito. E o esporte dá uma lição de vida quando o assunto é esse, né? De realmente ter foco e... Exato. A procrastinação nada mais é do que essa falta de clareza do que a gente quer fazer e do que a gente precisa fazer para chegar num objetivo X. Muitas vezes a gente não tem nenhum objetivo. A gente acorda e vai apagando incêndio, a profissão bombeiro que eu chamo, né? E aí apareceu uma coisa aqui, você vem me pedir uma coisa ali, e quando você vê, você não fez nada do que era da sua prioridade, da sua lista de tarefas de prioridade, para poder chegar no resultado. E aí você não vê resultado no dia a dia. Você acaba desanimando. E aí procrastina, porque não sabe por onde começar, e aí fica com medo, talvez uma tarefa muito grande, talvez algo que não seja tão importante, você vai deixando de lado e quando vê, acaba não fazendo nada. E como é que é conciliar tudo isso ainda com essa vida de empresária, com o Bar da Oma, as palestras, treinamentos, tudo? Também tem que ter uma correria também, né? É uma correria. São pilares que a gente leva em consideração. Então, uma boa rede de apoio, ter pessoas que nos ajudam, especialmente com os filhos, quando tu tem trabalhos a fazer fora que demandam que tu tenha uma maior concentração, uma maior entrega, onde os filhos não podem estar junto, né? De certa forma, chamando a tua atenção. Então, a rede de apoio, uma boa administração do tempo, onde organizando a agenda eu consigo priorizar o que eu tenho que priorizar e fazer todas as outras atividades sem entrar em sufoco e aceitar que às vezes o caos também faz parte da vida. Então são os 3 pilares. Vamos aproveitar e fazer uma propaganda agora. Qual é o teu prato predileto lá do Bar da Oma?
Com certeza é a costelinha suína defumada, ela fica 6 horas em defumação na pit smoker com lenhas frutíferas. E aí quando ela é retirada dali, ela vai no molho barbecue de goiabada e é servido com batatas canoas, com pão sírio, é sensacional. É o melhor prato, é o mais vendido. E as verduras são todas em conserva, tipo as omas faziam Isso, tipo as avós, né? As omas têm os picles artesanais, é tudo feito lá. A farofa é feito lá, a nossa maionese é feito lá. É tudo bem caseiro. A ideia é justamente que seja aquela memória afetiva da vovó. Quando a gente vai visitar a avó, tem comida boa na mesa, tem aquele bebida que a avó faz, ao redor das pessoas que a gente ama. É sempre divertido estar na casa da Oma. Essa é a proposta do nosso bar. Ana, obrigado pela participação, mais sucesso, tanto no empreendedorismo com o Bar da Oma, tanto nessa nova faceta agora, que realmente vai movimentar muito o mercado corporativo, principalmente, né? Com certeza, mulheres empreendedoras, homens empreendedores também, então agradeço a oportunidade de poder passar um pouquinho da história que eu vivi e desse projeto incrível que tem movimentado aí, tem transformado a rotina de muita gente. Que bacana, então. Bom dia, bom final de semana. Obrigado pela participação novamente. E a gente retorna ao vivo, então, para o Jornal da Mix com o Pancho e a Gisele Scopel. E aí, o que acharam dessa nova sacada, então, da Ana Morim? Maravilha. Jornal da Mix. Jornal da Mix.